Fala pessoal, eu sou Paulo Eduardo Pichenzli e nós vamos continuar a nossa conversa da relação da resposta imune com os micro-organismos. Nós conversamos inicialmente da resposta imune contra as bactérias, foi uma conversa um pouco mais extensa, e nesse momento nós vamos falar de vírus, depois fungos, depois parasitas, mas no aspecto que diferencia em relação à resposta imune das bactérias, ou seja, os aspectos mais particulares desses micro-organismos. Em relação à resposta imune contra vírus, nós vemos aquela tabela do livro do Murray, em que nós temos diferentes respostas imunes e os diferentes micro-organismos, e quando nós olhamos o vírus, nós observamos que o vírus ele tem a sua grande diferença, a resposta imune contra o vírus, na ação dos interferons tipo 1, ou seja, alfa e beta, nas células natural killer e nos linfócitos T citotóxico. É óbvio que macrófagos, um padrão TH1, TH17, um padrão TH12 também é importante, mas interferon tipo 1, natural killers e linfócitos T citotóxicos, aqui nas respostas virais, parecem atingir o seu ápice, né? Então a resposta imune inata, antiviral, os seus principais mecanismos são o interferon tipo 1, né, que vai inibir a infecção, e as células dos linfócitos natural killer, que vão destruir as células infectadas. Lembrem, sempre que você tem um estímulo, né, de um Toll-like receptor, de um receptor citossólico, né, ou seja, aquela ligação do Toll-like receptor com o pump, você vai iniciar a resposta imune inata, ou seja, a produção de citocinas inflamatórias, produção de quimiocinas, fagocitose. Isso nós vimos na resposta bacteriana. Pois bem, quando você então inicia a resposta imune inata viral, ela é caracterizada primordialmente por esses dois mecanismos, o interferon tipo 1 e o natural killer. E nós vemos nesse gráfico aqui, inicialmente a resposta imune tem um aumento dos interferons tipo 1, ou seja, alfa e beta. Depois, um aumento dos linfócitos das células natural killer, a imunidade inata. Na imunidade adaptativa também, posteriormente nós vamos ver isso, o aumento dos linfócitos T citotóxicos e dos anticorpos. Então nós temos aqui o interferon tendo essa ação inibindo a infecção e a natural killer destruindo as células infectadas. Um padrão muito semelhante à função do anticorpo, protegendo e destruindo de uma forma, aqui na imunidade adaptativa, ou similar da natural killer, é o linfócito T citotóxico. Então faz a mesma ação, só que aqui é uma resposta imune adaptativa, ou seja, específica, aqui é uma resposta imune inata. Pois bem, em relação ao interferon tipo 1, a infecção viral pode induzir a liberação de citocinas, por exemplo, TNF, interleucina 1, e interferon tipo 1, ou seja, alfa e beta, pelas células infectadas, células dendríticas imaduras, macrófagos. As principais células produtoras de interferon tipo 1 são as células dendríticas plasmocitoides. Lembre, interferon existem 3 tipos, nós já conversamos disso. O tipo 3 não vem ao caso agora. O tipo 1 tem vários subtipos, sendo o alfa e o beta os principais, e o interferon tipo 2 é o interferon gama. Interferon gama que ativa os macrófagos M1. Pois bem, os sintomas sistêmicos similares aos da gripe influenza, de qualquer vírus, ou seja, mal-estar, mialgias, calafrios e febre, sobretudo durante a viremia, eles são resultado da própria ação do interferon alfa e beta. Quer dizer, o próprio interferon associado com muitas outras citocinas, pirógenas, interleucina 1, fator de necrose tumoral, interleucina 6, mas esses sintomas inespecíficos, típicos de uma infecção viral, eles são fortemente associados à ação do interferon tipo 1. O interferon tipo 1, ele tem a grande função que é a inibição, o bloqueio da replicação viral, tanto em células infectadas, quanto as células vizinhas não infectadas, uma ação parácrina. Então perceba que o interferon tipo 1 atua na própria célula infectada, como atua também nas células ao redor que não estão infectadas. Esse
é o estado chamado estado antiviral, que dura 2 ou 3 dias. Então, o interferon tipo 1, alfa e beta, ele causa um estado antiviral temporário, 2 ou 3 dias. Esse estado antiviral, ele decorre principalmente dessas duas ações: a degradação do RNA viral, RNA mensageiro viral, e a inibição da síntese proteica pela célula. Ou seja, de uma forma geral, a gente pode dizer que o interferon tipo 1 ele causa uma greve na célula. A célula para de produzir as suas proteínas. Uma produção, uma parada temporária, mas ocorre. Então, pela uma ação do interferon tipo 1, o alfa e o beta. Em relação aos linfócitos natural killer, eles são ativados tanto pela produção do interferon tipo 1 como de citocinas inflamatórias, como TNF, interleucina 1, interleucina 6. Nós vimos, principalmente interleucina 12 e a 18, as grandes estimuladoras dos natural killer. Nós vimos isso aqui na nossa conversa sobre as respostas imunes contra as bactérias. Então nós vimos que a interleucina 12 e 18, várias interleucinas estimulam a natural killer, mas as 12 e 18 têm um papel muito proeminente nessa ativação. Uma vez as células natural killer ativadas, quando nós estudamos resposta imune inata, nós vimos que o nosso linfócito natural killer ele produz uma grande quantidade de interferon gama e ele também atua na célula através de grânulos de perforinas e granzimas. Pois bem, em relação à resposta imune adaptativa, a ativação dos linfócitos T e B, elas ocorrem como nas infecções bacterianas que nós vimos. Na realidade, essa ativação dos linfócitos T e B é muito similar, independente do micro-organismo. A resposta imune adaptativa ela é mediada por anticorpos e por linfócitos T citotóxicos. Os anticorpos bloqueiam a ligação do vírus entre as células hospedeiras e os linfócitos T citotóxicos eliminam a infecção matando as células infectadas. Como eu falei para vocês, os linfócitos T citotóxicos têm uma ação muito semelhante aos linfócitos natural killer. Só que os linfócitos natural killer, resposta imune inata, não específica, linfócitos T citotóxicos, resposta imune adaptativa, ou seja, específica. Ambos matam a célula, certo? A resposta imune adaptativa celular, uma vez que o vírus esteja dentro da célula hospedeira, os anticorpos não são mais eficazes. Por isso, a imunidade humoral induzida por infecção ou vacinação prévia é capaz de proteger as pessoas contra a infecção viral, mas não pode, por si só, erradicar uma infecção estabelecida. A imunidade mediada por linfócitos T, essa sim promove respostas de anticorpos e inflamatórias através dos linfócitos T helper e mata as células infectadas através dos linfócitos T citotóxicos. Ou seja, a imunidade mediada por célula é uma imunidade que vai tentar eliminar a infecção viral. A resposta imune adaptativa celular em relação aos linfócitos T citotóxicos, linfócito T citotóxico, ela é a principal função fisiológica dos linfócitos T citotóxicos é a vigilância contra a infecção viral. Nós vimos numa aula passada que os linfócitos T citotóxicos eles têm várias formas de atuar, através das perforinas e granzimas, através dos receptores da morte, os receptores FAS, que vai induzir a morte da célula infectada por apoptose. Em relação à resposta adaptativa celular através dos linfócitos T helper, T auxiliar, os linfócitos T helper eles podem se diferenciar num padrão TH1 ou TH2, dependendo das citocinas presentes no ambiente da infecção. Em geral, na infecção viral, a resposta adaptativa celular tem preferência para a ativação do padrão TH1. No entanto, podem ocorrer respostas mistas, como por exemplo no caso do vírus da rubéola, que induz uma resposta padrão TH1 no início da infecção e no final da doença uma resposta TH2. Então, normalmente, o padrão de resposta mais eficiente no combate à infecção viral, o padrão de resposta mediada por célula
T-helper, é o padrão TH1, aquele padrão em que você vai estimular os macrófagos. Em relação à resposta imune adaptativa humoral, uma resposta através de anticorpos, os anticorpos são eficazes contra os vírus apenas durante a fase extracelular. Como de qualquer microorganismo intracelular, os anticorpos só vão ser efetivos durante a sua fase extracelular, né? No início do curso da infecção e antes que eles infectem as células ou quando são liberados pelas células. O principal papel antiviral do anticorpo é impedir a disseminação do vírus extracelular para as outras células, especialmente importante na limitação da disseminação do vírus através da viremia. Então, a grande função do anticorpo é impedir que a partícula viral se difunda para outras células hospedeiras. Dessa forma, o anticorpo é mais eficaz na resolução de infecções citolíticas. A resposta imune contra fungos, ela também tem algumas particularidades. Novamente, a nossa tabela, nós vamos ver o fungo aqui, os fungos aqui, nós vamos ver que os neutrófilos, o padrão TH17, têm aqui uma participação muito mais importante. Veja, diferentes fungos, eles infectam os seres humanos e podem viver em tecidos tanto extracelulares quanto dentro das células. Portanto, as respostas imunes a esses micro-organismos são frequentemente combinações das respostas de bactérias extra e intracelulares. A imunodepressão, ou seja, o comprometimento da imunidade, é sem dúvida o principal fator predisponente para as infecções, ou seja, para as doenças fúngicas. Sobretudo a neutropenia, a diminuição do número de neutrófilos, tanto por uma supressão quanto por um dano da medula óssea. Infecções por fungos oportunistas também estão associados à imunodeficiência causada pelo HIV, as terapias para o câncer ou para a rejeição de transplantes. Por exemplo, quando você usa uma corticoterapia para evitar a rejeição de um transplante, a corticoterapia é um imunossupressor. Isso pode estar associado ao desenvolvimento de doenças fúngicas. Em relação à resposta imune inata, sempre eu mostro isso para vocês, né? Quando você ativa um tool-like receptor, por exemplo, com PAMP, e aqui nos fungos tem um receptor que é a dectina 1, um receptor também muito frequente. Quando você ativa esses receptores, você inicia a resposta imune inata, ou seja, a produção de citocinas inflamatórias, e aqui tem uma certa... o TNF é também importante, mas uma importância um pouquinho maior, produção de quimiocinas e fagocitose. Em relação à resposta imune inata, a gente vê que os fagócitos, particularmente neutrófilos e macrófagos, sim, mas neutrófilos e macrófagos, esse binômio, eles são essenciais para o extermínio dos fungos, tanto porque eles podem causar degranulação e liberação de materiais tóxicos em hifas, né, que são grandes, quanto pela fagocitose, pela ingestão de levedura. Os peptídeos antimicrobianos também são muito importantes, porque as defensinas elas têm uma ação tanto bactericida como fungicida. Então, defensinas e peptídeos catiônicos podem ser importantes para algumas infecções, para conter algumas infecções fúngicas. Em relação à resposta imune adaptativa, do ponto de vista humoral, os fungos também induzem respostas específicas de anticorpos que podem ser protetoras. Então, o anticorpo pode opsonizar e facilitar a remoção do fungo. Não há dúvida que há uma ação de anticorpos também aqui nas respostas fúngicas. No entanto, a imunidade celular, a imunidade adaptativa celular, é o principal mecanismo de imunidade adaptativa contra infecções fúngicas. Um padrão TH17, no padrão TH17 reforçam
as funções dos neutrófilos, das células epiteliais, e aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos. Mas você sabe que o padrão TH17 ele promove muita inflamação, isso pode agredir bastante a própria resposta imune, ser muito agressiva. No padrão TH1, há um reforço das funções dos macrófagos, que também são pró-inflamatórios. As respostas TH1 são protetoras de infecções fúngicas intracelulares, mas estas respostas crônicas podem provocar uma inflamação crônica granulomatosa, que é uma importante causa de lesão tecidual no hospedeiro. O padrão TH2, ele é um padrão nós já vimos isso, muito relacionado com a produção de anticorpos. Né, tá? Então nós temos as imunoglobulinas, elas podem IgG já podem bloquear a adesão dos fungos e neutralizar toxinas. Os fungos têm uma forte relação com quadros de alergias, com broncoespasmo, sobretudo pela ação da IgE. Em relação à resposta imune contra os parasitas, vendo na nossa tabela de costume, e salientando aqui as respostas contra os parasitas, nós observamos que os neutrófilos, o padrão TH17, ele é mais importante, né? Mas eu diria para vocês que o grande diferencial aqui é a presença das imunoglobulinas E. As imunoglobulinas E têm uma participação em alergias, a gente acabou de falar da relação alérgica contra fungos, mas quando você fala de micro-organismos, este é o momento da IgE. Ela tem uma ação principalmente associada a outras células, né, mastócitos, mas também basófilos e eosinófilos, especialmente importante nas infecções por eumintos. A resposta imune inata, um slide novo para vocês, olha aqui, vocês não ouviram falar nisso, mas quando um pump se liga no TLR ou numa lectina, ele, olha, é uma novidade para vocês, ele inicia a resposta imune inata. Claro que não é novidade, nós estamos vendo isso aqui o tempo todo. E a resposta imune inata iniciada produz citocinas inflamatórias, produz quimiocinas e liga o botão do início da fagocitose. Em relação aos protozoários, a fagocitose é a principal resposta da resposta imune inata. Quanto aos eumintos, eles são muito grandes, eles não conseguem ser fagocitados. Então esses parasitas eles têm que ser atacados pela secreção de substâncias microbicidas. Mastócitos, basófilos, eosinófilos têm a característica em comum de terem grânulos citoplasmáticos que têm mediadores inflamatórios antimicrobianos que vão então lesar esse tegumento dos eumintos. Detalhe que essa degranulação ela pode estar ou não associada com anticorpos. Quando não está associada a anticorpos, resposta imune inata. Quando está associada, resposta imune adaptativa. Em relação à resposta imune adaptativa, essa diversidade, esses diferentes protozoários euminto, que variam em relação a propriedades estruturais, propriedades bioquímicas, ciclos de vida, mecanismos patogênicos, eles fazem com que você tenha diferentes formas de resposta imune adaptativa distintas. As respostas adaptativas celulares em relação aos protozoários, elas são mediadas principalmente pela imunidade celular. Então, nas infecções causadas por protozoários intracelulares, se destaca a imunidade celular. Alguns protozoários eles evoluíram para sobreviver no interior das células hospedeiras, de modo que a imunidade protetora contra esses organismos é mediada por mecanismos semelhantes aos que eliminam as bactérias intracelulares e os vírus. A estimulação de linfócitos TH1, TH17, linfócitos T citotóxicos e macrófagos é importante nessas infecções intracelulares. Aqui falando dos padrões de linfócito T-helper, padrão TH1, infecções intracelulares. Promovem bastante inflamação e pode levar à formação de granulomas. Não é novidade. Padrão TH17 reforçam as ações epiteliais, proteínas antimicrobianas, a ação neutrofílica de parasitas extracelulares. Padrão TH2. Previne a adesão do parasita ao tecido, tanto através da produção de IgA quanto de IgG. IgG é basicamente fazendo a neutralização. A imunoglobulina E pode se ligar a mastócitos, basófilos,
eosinófilos, e quando elas se ligam ao antígeno, pode desencadear a liberação de vários mediadores, histamina, substâncias tóxicas. Além disso, o padrão TH2, interleucina 4, por exemplo, elas podem aumentar a secreção de muco e o peristaltismo, para eliminar o parasita. Em relação à resposta imune adaptativa moral de protozoários, não há dúvida que os protozoários que se replicam dentro das células, eles vão precisar sair das células, e quando eles saem das células, eles lisam as células e vão para o meio extracelular, eles podem ser combatidos por anticorpos. O anticorpo IgE pode facilitar a opsonização e, com isso, a fagocitose, a eliminação do parasita. Em relação aos eumintos, a sua resposta adaptativa celular, os eumintos são extracelulares e sua eliminação depende de respostas de anticorpos a partir de um padrão TH2. Eles são extracelulares, eles não são intracelulares. Então, quando você tem um micro-organismo extracelular, a ação de anticorpos ela é muito mais atuante. A produção de anticorpos IgE e ativação de eosinófilos e basófilos é o padrão de resposta aqui. Então, você tem anticorpos, sobretudo IgE, não precisa ser somente, mas aqui é onde o IgE brilha, que vão propiciar a degranulação de células com grânulos, eosinófilos, mastócitos e até basófilos. Então, aqui um detalhe interessante é a esquistossomose mansoni. Né? A esquistossomose é basicamente uma doença que decorre da resposta inflamatória granulomatosa, quer dizer, o nosso próprio corpo, quer dizer, no afã de conter o processo infeccioso, ele produz o granuloma, e o granuloma, então, em torno dos ovos, ele vai levar à lesão por fibrose ou necrose. E uma característica em comum destes granulomas é a associação com o padrão TH2. Lembrem que, normalmente, os padrões de granulomas são padrão TH1, mas aqui é um padrão TH2, é uma particularidade. Para terminar, nós falamos já, quando nós falamos dos mecanismos de ação dos anticorpos, da citotoxicidade em eumintos. Né? Os eumintos, como eles são muito grandes, eles não conseguem ser fagocitados, eles têm esses tegumentos resistentes, então você tem uma associação, que ou você forma um imunocomplexo, e daí você tem uma célula eosinófilo, basófilo, mastócito, que se liga a esse complexo, esse imunocomplexo, ou você tem as células como eosinófilos que já estão recobertas por anticorpos tipo IgE, que entram em contato com o antígeno, e daí você libera os produtos de granulação. Especial atenção para os eosinófilos, né, que eles têm a proteína cationa tóxica. Essa proteína catiônica tóxica, ela que está presente nos grânulos eosinófilos, elas têm um poder muito grande de destruição desse tegumento dos eumintos. Né? Pois bem, eu quero agradecer. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Grande abraço para todos vocês.